alemão Immanuel Kant nasceu em Königsberg, antiga capital da Prússia Oriental, onde hoje é Kaliningrado, província da Rússia. E nesta cidade passou toda a sua vida, sem jamais ter se afastado de casa por mais de um dia. Conta-se que ele era tão sistemático que se podia ajustar o relógio só de observar sua rotina. Apesar dessa excentricidade, Kant não era uma pessoa reclusa, tanto que tinha uma vida social intensa e gostava de dar palestras. Foi professor na universidade local, onde lecionou física, antropologia, geografia, lógica, metafísica e, claro, filosofia. Sua obra mais famosa foi Crítica da Razão Pura, um livro longo e não muito fácil, o que dificultou suas vendas iniciais e impulsionou Kant a resumir suas ideias em outras obras. Hoje, Kant é considerado um dos mais influentes filósofos europeus dos tempos modernos. Paulo, para começar, fale um pouquinho da influência de Kant na filosofia. Aliás, quais são as ideias-chave deste pensador? Bem, o Kant é um tipo de um divisor de águas na filosofia, o que, digamos assim, ele abre a modernidade. Não é? Quer dizer, em geral, as pessoas falam que o Descartes abre a modernidade, mas o Kant dá os parâmetros do pensamento posterior de forma técnica, ele elabora a filosofia de uma maneira técnica. É como se a gente pudesse ler filosofia como literatura até Kant. E depois de Kant a gente precisa estudar filosofia. A gente não pode mais ler filosofia. Filosofia passa a ser uma atividade onde você precisa dominar um certo vocabulário técnico, daquilo que o Kant chama de filosofia crítica. E o que é filosofia crítica? É exatamente saber as condições pelas quais o conhecimento é possível. Então, ao invés de se perguntar sobre o conhecimento do mundo, o Kant passa a perguntar sobre o que é o conhecimento do mundo, o conhecimento do conhecimento. Ele vai elaborando, então, uma filosofia que é, na verdade, um mapa do funcionamento mental, um mapa da nossa razão, de como é que nós podemos conhecer e como é que nós podemos fazer avaliações morais, né, e comportamentos certos ou errados. Então, é como se você tivesse uma filosofia da filosofia. É como se você tivesse uma metafilosofia se inaugurando com o Kant. E aí você ganha um vocabulário que tira a filosofia da vida cotidiana. Você pode perceber que quando as pessoas compram filosofia, elas compram Platão, Aristóteles, elas leem na cama, como entretenimento. Quando chega o Kant ou quando chega o Hegel, acaba isso. Você tem que ir para a escola, para a faculdade para entender, porque tem um vocabulário que ganha um aspecto hermético, né? E aí o filósofo passa a ser um professor de filosofia. Seria uma filosofia mais difícil ou não? Difícil porque aí você tem um vocabulário técnico, né? Você precisa aprender aquele vocabulário, dominar aquele conjunto de termos para entender o que o Kant está falando. E quais são as ideias-chave? As ideias-chave do Kant são principalmente as ideias a respeito. As ideias-chave no sentido de mudança da filosofia são as ideias no campo moral. Quer dizer, até ele, mais ou menos, mas até a entrada da modernidade com o Descartes, você tem uma ética que é uma ética que tem como objetivo a felicidade. Aquela palavra eudaimonia dos gregos. Não é? Com a modernidade, nós temos a ética que nós conhecemos hoje. Qual? A ética do dever. Quando nós começamos a conversar sobre ética, sempre vem a ideia de que nós temos que discutir a respeito de deveres, de obrigações, o que é ser ético, né? Então sempre aparece um dilema. Os antigos não têm isso. Ética para eles não é dilema. Ética para eles é objetivo no sentido de acompanhar o ethos, acompanhar o comportamento que o seu povo faz para ser feliz. No Kant muda isso completamente. Ética vai para um lado, felicidade vai para o outro. Muitas vezes, para você ser ético, você é infeliz. Não é? A ética quase que contraria as nossas tendências, os nossos instintos, as nossas inclinações. Então, isso se abre com o Kant. É ele que transforma a ética neste tipo de trabalho que não tem nada mais a ver com a busca da felicidade.
Há uma frase de Kant que diz categoricamente: haja segundo uma máxima que você poderia tomar como lei universal. O que ele quer dizer exatamente com essa afirmação? É uma nova ética que ele está sugerindo? Sim, é uma nova ética. Você tem uma máxima que você segue, né? Digamos assim, uma máxima pessoal, um princípio seu, né? Agora, isso é uma máxima que pode ser uma máxima ética ou não. O Kant diz, você vai fazer o teste sabendo se você pode universalizar isto ou não. Se servir para todo mundo, se o mundo puder continuar se mantendo com esses princípios que, no primeiro momento, eram só seus, se você puder universalizar, então tem valor ético. Se você não puder universalizar, não tem valor ético. Num primeiro momento, é isso que ele está dizendo. Veja que, com esta máxima, ele tira a ética de qualquer contexto, porque isso é uma máxima puramente lógica. Ela segue que princípio? O princípio da universalização. Pode universalizar? Então tem valor ético. A sua máxima. Não pode? Acabou. O exemplo claro que ele dá é o exemplo da mentira. Ele fala assim, você pode mentir, mesmo que seja em benefício da humanidade toda? Ele diz, poder você pode, mas não é ético, porque você não pode universalizar a mentira. Se você universalizar a mentira, nós não vamos saber mais o que é mentira e o que é verdade, e nós não vamos mais nos entender. Nós não vamos mais conseguir conversar, então você não pode universalizar. Então é nesse sentido. E como Kant lida com a ideia de Deus e da metafísica? Bem, o Kant, ele faz o contraponto. Na verdade, ele é que destrói aquela prova da existência de Deus do Descartes. Ele mostra que aquela prova é uma prova que não se sustenta, porque, na verdade, o que o Descartes está fazendo é uma confusão sobre o predicado daquele enunciado. O fato de você, né, dizer que você tem a ideia de Deus, que é um ser perfeito, e que falta alguma coisa a este ser, então ele não seria Deus, então não pode faltar para que ele seja Deus. O Kant diz, isso se aplica somente às frases. É um predicado de uma frase. A existência é o predicado do sujeito. Mas isso você não pode transferir para além da frase. A existência é efetiva. Então há uma extrapolação do nível da linguagem para o nível do real, o Kant diz. E essa extrapolação que nós não podemos fazer. O que vale para a linguagem não necessariamente vale para fora da linguagem, no sistema do Kant. Então ele se contrapõe ao Descartes nesse sentido. E Deus, para o Kant, é uma ideia, apenas uma ideia, né? No termos de conhecimento. E você tem essa ideia, mas você não pode conhecê-lo. Você não tem capacidade de conhecer Deus, porque Deus está para além do âmbito empírico. Então, o que você conhece sempre tem alguma informação do âmbito empírico no Kant. E Deus, então, portanto, você não pode conhecer. Agora, isso significa que Deus não existe? Não. Por quê? Porque você precisa de Deus, você precisa postular a existência de Deus para entender um outro mecanismo. Qual? O mecanismo de você poder ter as opções éticas. Mas você precisa postular a existência de um ser maior. Se você não postular a existência de um ser maior, a liberdade de opções éticas desaparece. Mas mais do que isso, desaparece também a ideia de causa. Por quê? Porque você vai falando que uma causa tem um efeito. E assim por diante, uma cadeia causal. Chega uma hora que, para entender as coisas, essa cadeia causal tem que acabar. Tem que haver uma causa que não tem a sua causa. A causa incausada. Ora, o que é uma causa incausada? É Deus. É o primeiro motor, digamos assim. Você não conhece isso, mas você tem que postular, você tem que pressupor, admitir isso, para o próprio raciocínio funcionar. Então, o Kant retira a Deus da condição de existência e passa por colocar Deus como uma ideia, como um fato da razão. Ela é postulada para que o seu próprio raciocínio possa funcionar. Nós fazemos isso a todo momento. A todo momento você vai conversando, você vai falando assim, ó, isso causou aquilo, aquilo causou aquilo, aquilo causou aquilo, aquilo causou... Chega uma hora que você fala, bom, de onde vieram todas as coisas? Você mesmo responde, é Deus.
Mas não foi por conhecimento que você responde. Foi porque você postula, você fala, para que tenha lógica, precisa ter a causa não causada. Algumas vezes alguma coisa inexplicável pela pessoa. Na cadeia de causas mesmo, se você vai falando, bom, eu vim do meu pai. Meu pai veio do pai dele. E patati, patatá, patati, patatá. Bom, chega uma hora que você tem que postular uma causa que não teve causa. Porque se você falar que é infinito, a sua compreensão fica capenga. Então, o seu raciocínio funciona a partir do momento que você imagina a existência de alguma coisa que não foi causada e que causou todas as outras. Portanto, você imagina, você postula a existência de Deus. Para que o seu raciocínio funcione. Você faz isso cotidianamente. Paulo, como Kant lida com a metafísica? Essa postulação da existência de Deus é uma postulação metafísica. Você não tem absolutamente nenhum contato com esta entidade, mas você tem a garantia de que ela tem que existir para que você possa ter este raciocínio, senão você perderia a compreensão das coisas. Então a metafísica cai para um campo do postulado. Ela não funciona mais no âmbito do conhecimento, mas ela funciona como pressuposto, ela funciona como postulado, como fato da razão, para que o seu próprio raciocínio funcione corretamente.